Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrados. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível análise da sessão espírita do X-Spiritus, do Chavitos, que não morreu, né? Aqui ele tá embaixo da mesa, mas, né, que não morreu nesta imagem, neste dia da gravação. Ele acabou falecendo depois, mas vamos ver o que essa sessão espírita nos traz. Lembrem-se, já tem a primeira parte disso no canal, é legal, assistam, que vocês vão entender cada vez mais o que acontece junto ao mundo espiritual. É complicado, eu ainda tenho que achar uma palavra que se encaixe esse critério de mundo espiritual, porque, infelizmente, o cérebro do brasileiro é bem complicado. Quando você fala mundo espiritual, ele acha que é um planeta. Aí ele pede pro Serjão dos Foguetes explicar onde é o mundo espiritual, né? Então, o mundo espiritual é o conjunto de fatores sobrenaturais que estão agindo também aqui, junto a nós, no nosso mundo físico. Lembrando, o mundo plantae são todas as plantas, o mundo mineral são todos os minérios do planeta Terra, o mundo humano são todos os humanos do planeta Terra, o mundo dos animais são todos os animais, e o conjunto de todos os espíritos e a consciências desses seres, nós chamamos então de mundo espiritual, que é o conjunto de tudo. É sério. Tem gente que acha que é um planeta. Mas vamos lá, vamos continuar isso aqui que eu quero ver. Olha, engasgou. Eso mismo me dijo una amiga mía. Y hubiera visto lo que hizo cuando vio a un fantasma. Fantasma. ¿Qué hizo? Que é um fantasma? Olha o chavito embaixo da mesa. Tá? Então o que a gente tem? Aqueles seres que foram descritos na primeira parte. Nós temos o ser que encontra atrás do seu Madrogitus. Nós temos do lado das Crotildes. E nós temos aqui se perfazendo, já agindo sobre as costas da Dona Florinda. De manera que lo mejor es tomar esto como la cosa más natural del mundo. Pegou na mão. Deme su mano. Soy casado. Me dá sua mão, eu sou casado. Digo, soy viudo. Não, eu sou viúvo. Soy viudo. Le estoy pidiendo su mano para hacer contacto. Pues a ver si no se nos achicharran los cables. Meu, é muito bom, cara. Silencio. Necesito silencio para ver si es posible la comunicación con los muertos. ¿Usted cree que sea posible comunicarse con seres del más allá? Tá? Obviamente as formas de pensamento elas agem, elas giram, porque os atores estão representando, e claramente o emocional age sobre, né? O comando se dá pela mente, então o sistema nervoso começa a agir, então você tem as formas de pensamento sendo criadas pelos atores e passa então a agir sobre o corpo físico. O comando então vai sobre o sistema das emoções, porque o pensamento gera emoção, a emoção gera a representação do personagem junto à cena. Tá? Então todas as formas de pensamento criadas estão sobre a cabeça agindo, sobre o emocional de cada um. Aqui nós temos superativação do ponto da garganta, como descrito na primeira parte. Tá? O ponto dela que age é o ponto do quadril, que é o ponto da vontade, de agir, de interpretar, porque dá a ela a ação primordial. Então ela é o ponto da ação por causa do ponto da vontade. Tá? A Dona Florinda, então, nós temos o obsessor já nas costas dela e ela tem a fragilidade do quadril. E é engraçado, ela olha para trás, né? Eu falo, o obsessor já tá nas costas dela, você vê ela olhando para trás. É uma coincidência da cena, tá? Lembrando, eu não assisti essa cena antes, nós estamos vendo agora em tempo real. Medio de golpes. No, pues a mí ya me basta y me sobra con los que me da aquí doña Florinda. Ela pede pro espírito golpear, né? Então, se tiver algum espírito aqui, golpeie. Ele, já basta os golpes que eu levo dela. No estoy hablando de golpes de pegar, sino golpes de ruido. Os ruídos. Un golpe quiere decir sí. Dos golpes quieren decir no. ¿Y a qué hora se empiezan a escuchar?
Cuando logre concentrarme. Silencio. Silencio. Cara, é muito bom. Necesito entrar al aposento de lo intangible. Al fondo a la derecha. Indicando o banheiro. Ah, o fundo à direita é o banheiro. Cállese, que no interrumpa. Seres del más allá. Quiero saber si hay aquí algún muerto. Meu, muito bom, cara. Si hay aquí algún espíritu, que lo diga. ¿Sí? ¿Dijeron que sí? No, no. Yo no lo creo. Sí, hombre. Tiene que un golpe quiere decir sí y dos golpes quieren decir no. No necesita repetírmelo. Ya me lo habían dicho. ¿O qué cree que yo soy un idiota? Dijeron que sí. Porque yo soy una persona inteligente. Es la voz de Kiko. ¡Ya se murió! É a voz do Kiko, mas ele já morreu. Não! O Kiko mandou, mamãe? Silencio. Silencio. Eso lo podemos averiguar ahora mismo. Cara, é genial. Si hay algún difunto en esta habitación, que se manifieste de cuerpo presente. Se está muriendo el mantel. A mesa tá movendo. No se extrañen si también empieza a bailar la mesa. As sessões espíritas antigamente eram repletas desse tipo de manifestação. Por quê? Porque os espíritos faziam? Não, porque eram comandadas por, infelizmente, pessoas que queriam dar seus golpes. Literalmente, não golpe na mesa. A grande maioria das sessões espíritas que aconteciam na França e na Europa e depois passaram a ser utilizadas nos Estados Unidos, isso aí pelas irmãs Cox, eu não lembro o sobrenome, mas que perfaziam então esses movimentos, onde você tinha chamas que aumentavam, você tinha janelas que abriam, cortinas que voavam e tudo mais, para dar o efeito fantasmagórico. Tem um filme que ele trata exatamente essa temática, que é o Ouija. Ele é o Ouija, acho que de 2017, se eu não me engano, que é o da menininha, que faz então o papel ali de uma menininha que dá os golpes realmente nas famílias e depois ela passa a ser vítima de um espírito, um obsessor que então estaria utilizando do corpo dela para se comunicar com pessoas falecidas de outras famílias e ela se torna então muito rica ajudando a família. Mas de novo, esse filme traz no começo exatamente como os espíritas do século XVIII, XIX faziam as suas performances com o intuito de tentar enganar as pessoas. E claramente, dentro de uma sociedade da Europa nesse período, enganavam. Você não vê mesas fazendo esse tipo de coisa, você não vê toalha se movendo, você não vê esse tipo de ação. Eu mesmo, durante muito tempo, documentei essas energias aqui da minha casa, né, fazendo então tabuleiro Ouija, esse tipo de mesas que pulam e tentar pular e tudo mais. Ou mesmo contatos com seres de mais raiva, mais densidade energética, e nada disso aconteceu. Então é aquela coisa, se o experimento não correlaciona com a teoria está errada. Então claramente esses fatores eles não são reais. Eles fazem parte do imaginário, eles fazem parte então de uma estrutura de crença. Eu quero acreditar, não obviamente. Conhecer é uma coisa, acreditar é outra. Então quem acredita que espíritos fazem isso é porque não conhece realmente o espiritismo e não conhece as possibilidades de como é dentro de um centro espírita, seja obviamente kardecista ou de umbanda. Que isso nunca aconteceu em centro espírita de verdade. Nunca. É sempre o cara mexe aqui embaixo, ele usa o joelho para levantar a mesa, tá? E eu já participei de sessão espírita dentro de centro espíritas. Nada disso acontece. Nada disso. Cara, genial, né?
Ó, lá vai o Kiko. Nossa. Só ficou o Chaves, coitado. Pues yo no sabía que eran los platos de Rondamón. Y tampoco yo sabía que era sonámbulo. Então, ele sofre de sonambulismo neste episódio e tem os pratos ali que sumiram. Se lo dije. E eles acusam os espíritos zombeteiros, que seriam então aqueles que estariam roubando os pratos e os objetos da casa das pessoas. Usted no me quiso hacer caso. Yo también se lo dije. Ah, ¿y entonces por qué insistió usted tanto con eso de los espíritus chocarreros? Por tonta. Pero ya me convencí de que eso no es verdad. De que solo la gente ignorante puede creer en muertos que aparecen y cosas por el estilo. Vaya. Veja, é muito engraçado como ela coloca, por quê? Porque, obviamente, ela tenta desmistificar isso dentro do episódio, lembrando que, como eu falei no começo, se os atores eles têm uma crença já extremamente forte, eles não vão se submeter a questões espirituais assim, de bate-pronto. A grande maioria dos atores, provavelmente, eles são cristãos, de berço cristão, e de frequentar igrejas. Então, claramente, quando lida com um fator de crença, se não for um espírita de verdade, se não for uma pessoa que tem essa crença alicerçada, para tomar rédea e para mostrar para as pessoas, olha, a gente vai separar aqui, mas provavelmente pode acontecer alguma coisa durante as cenas, gravações, os bastidores. Então ela está falando sobre um aspecto para desmistificar no intuito de não façam essa idiotice em casa, tá? Não tentem se comunicar com pessoas falecidas, não tentem chamar essas energias, não tentem fazer esta questão do espiritismo do século XVIII e XIX, que é se comunicar com pessoas que faleceram, utilizando então uma corrente de mão dada, todo mundo ali fazendo. Existe um experimento que aconteceu há muito tempo atrás, onde um grupo de pessoas se trancou no porão e falaram, a gente só vai sair daqui quando a gente conseguir materializar um espírito. E eles entraram até em desidratação, hipoglicemia, em problemas sérios de saúde e começaram a ter devaneios de ficar vendo luzes, de tentar realmente personificar a enfermidade deles, porque eles tiveram uma crise seríssima alimentar, porque eles não tinham alimento ali, eles simplesmente viviam de água, começaram a perder peso, entraram em hipoglicemia e começaram a ter devaneios. Então os experimentos, eles são interessantes para te poder realmente verificar se essas manifestações são reais. Eu, ao longo de toda a minha vida e utilizando o canal Spook Houses, falo para vocês, todas essas manifestações espirituais, elas são mentirosas, elas não funcionam, elas não ocorrem. Os mecanismos utilizados, então, eles têm que ser experimentos reais, e não tipo, meu primo fez, meu pai fez, minha mãe conta uma história. Isso para mim é balela. De novo, é sentar e fazer. Sentar e fazer, documentar, trazer provas científicas, acadêmicas, trazer realmente comprovação. Eu sempre testei, nunca vi acontecer. Então, de novo, dentro da área acadêmica, se a teoria existe e quando colocada em prova ela não funciona, arquiva-se essa teoria dizendo, ok, não tem funcionabilidade nenhuma. Ya, menos mal. Rondamón, sus platos. Ah, sí, chavita. Rondamón, sus sombreros. Ah, sí, gracias. A farinha que ele colocava no chapéu. Tá, isso, vai bater na frente da... Y de que eso no es verdad. Dije, pero usted no me quiso hacer caso. Eu quero voltar só a frase dela. Ah, ¿y entonces por qué insistió usted tanto con eso de los espíritus chocarreros? Por tonta. Pero ya me convencí de que eso no es verdad. De que solo la gente ignorante puede creer en muertos que aparecen y cosas por el estilo. Tá, de novo, nós estamos falando de uma pessoa extremamente cristã, provavelmente, de um período antigo, né? Sei lá de quantos anos é atrás isso, talvez 30 anos, 40 anos, eu não sei, de pessoas que realmente então trazem o seu viés. Veja, dentro do critério das religiões, o que ela está falando que quem acredita em espíritos é ignorante. Isso aqui no Brasil chama-se crime religioso, tá? O fator de crença de espíritos acontece desde a humanidade.
onde as primeiras manifestações dentro desse critério de empatia familiar, ou cuidados familiares, ou zelos familiares aconteceram desde as primeiras civilizações, onde utilizavam-se dos mortos para consultar via oráculos, ou mesmo para preservar a natureza da consciência desses seres, guardando seus ossos, resguardando a identidade daquele falecido. No Japão, nós temos a oferenda de alimento aos mortos, o altar que eles realmente montam com comida para, então, honrar pai e mãe, aqueles que faleceram, que é um ato muito bonito de preservar a consciência sempre viva daqueles que nos deram a vida. Tá? Aqui no Brasil, claramente, isso é um direito preservado pela Constituição, direito de crença, bem como pelo Código Penal, que pode preservar, então, um crime que ela estaria aplicando junto àqueles que acreditam em tais fenômenos. Outra coisa importante é o seguinte: o México é uma das cidades onde tem a maior crença dentro do conceito dos mortos no mundo. O México nós temos não uma semana, mas é um mês da Cerimônia dos Mortos, que acontece em outubro, na semana do Halloween, ou Halloween, né, do Dia de Todos os Santos, onde acontece então essa cerimônia de louvor aos mortos. O próprio México, onde gravava o Chaves, então é uma cidade que acredita muito no poder dos espíritos, tá? Seja para o bem ou seja para o mal. Os Estados Unidos também têm isso. Eles fazem piqueniques em cemitérios na semana do Halloween. Tá? No Texas, eles vão até em cemitérios para fazer piquenique, como se estivesse ali com um morto do lado. Literalmente ele está morto, mas, né? Tipo assim, eu vou até lá e se meu pai, minha mãe que estiver morto aqui aparecer, ótimo, ele participa também. E aqui no Brasil nós temos entre 4% a 6% da população brasileira dita como espíritas, leia-se, todo aquele rito que envolve então conceitos de espíritos, seja o kardecismo, né, o espiritismo kardecista, umbanda, quimbanda e candomblé, mas pode girar entre 4% a 6% dependendo ali da pesquisa feita, tá? Então é um número expressivo dentro da população brasileira. Então, quando fala, isso é uma ignorância, uma idiotice, perfaz crime. Uma pessoa pode ser presa por causa desse preconceito hoje religioso, tá? Então, precisa tomar muito cuidado. E lembrando, isso também envolve as religiões de matriz africana, por terem, então, alicerce espiritual extremamente forte e o culto aos seus antepassados, lê-se pelos próprios egunguns que ali trafegam. Então, infelizmente, esse é um discurso ultrapassado, esse é um discurso desrespeitador às crenças e principalmente à tradição do México. Mas é uma ótica de uma pessoa cristã, a qual eu entendo o posicionamento, a negação, e eu entendo o recado novamente, que ela estaria passando para não façam esse tipo de coisa em casa. Eu leio mais sobre essa ótica de não façam isso em casa do que a ótica de preconceito. Mas como realmente, né? A gente precisa tomar muito cuidado com tudo que trafega na internet, dá margem para até solicitar a retirada desse episódio do ar face esse tipo de discurso. Então, acho que é interessante a gente entender, elucidar esses pontos, para que as pessoas aprendam a respeitar o direito de liberdade de crença. Você pode não gostar, você pode não acreditar, mas que existe hoje uma permissão para que as pessoas que tem, então, essa religião que envolva cerimônia dos mortos, prática dos mortos, a crença em espíritos, é um direito preservado e resguardado legal. Você pode se complicar ao querer afrontar, então, uma pessoa que tem esse direito preservado, tá? Novamente, é uma questão de não gosto, mas eu tenho que respeitar. Tem muita coisa que eu não gosto das religiões. Eu não gosto de pastor pedófilo, pastor estuprador, pastor assassino, pastor criminoso, pastor imbecil, medíocre, entre outros aspectos, mas a gente tem que engolir, não é mesmo? Principalmente uma bancada evangélica. Eu não gosto. Por mim, eu tinha que desmontar aquela bancada e realmente acabar com um Estado que envolva, então, suas religiões. Torna o Estado absolutamente laico. Mas nós estamos num Estado aconfessional e não laico. Então, eu tenho que engolir pastor falando merda na internet. Principalmente pastor que fala que o ser humano está na Terra há 6.000 anos, sendo que existem, então, fósseis humanos de 2,5 milhões de anos atrás. É fake news ou não é?
Então, é um direito dele falar e eu tenho que engolir, não é mesmo? Então é isso. De novo, espetacular, tá? Chaves sempre foi e sempre será um marco na história da televisão, em todos os países que os programas trafegaram, e aqui no Brasil, durante décadas, foi uma companhia incrível para todos que tinham a minha idade na época, e foi assim um espetáculo nas horas do almoço. Então, eu agradeço de coração a todos que assistiram o vídeo até agora, como recadinhos finais. Bom, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer desses linkzinhos. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, bem como o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós.